Amém e amém. Vamos a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou dizer aqui para vocês, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Nós estamos ministrando sobre construtores do reino, né? Nós falamos semana passada, falamos nas células sobre como construir a nossa vida. E hoje eu vou falar sobre a construção da casa que ninguém vê. Há uma casa que nós podemos construir que as pessoas não veem, né? Uma casa invisível. E vamos falar um pouco sobre esta casa, falar um pouco sobre esta construção. Mas antes eu quero ler esse texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 em diante. Diz assim, acompanhe comigo. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. E os seus olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Nada é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam os celeiros, em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu se as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem. Observem. Desculpa, voou aqui. Será que vocês não valem mais do que as aves? Voltando ao 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Presta atenção nesse versículo 32. Porque os gentios que ele está se referindo aqui, são aqueles que não vivem a nossa fé, são aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, são aqueles que não
entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então ele diz assim: os gentios, né? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o que, gente? Seu próprio mal. Olha que coisa interessante, não é? Deixa eu só abrir aqui. Interessante, o próprio Jesus, ele fala aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele fala uma série, eu fiz questão de ler a partir do 19, porque Jesus aqui está falando sobre as coisas materiais, sobre o mundo, sobre as preocupações do mundo, sobre as coisas que esse mundo traz para nós, sobre as preocupações, né, da vida. E no final ele vem falando, ao ponto dele dizer: olha, vocês são diferentes. Os gentios, os incrédulos, os descrentes, eles é que vivem preocupados com essas coisas. Vocês não. Vocês, o Pai está cuidando de cada coisa que vocês necessitam, de cada situação que vocês passam. Semana passada a gente falou sobre os construtores, né? Todos nós estamos construindo alguma coisa. Você está construindo alguma coisa. Você está construindo o seu futuro. Você está construindo aquilo que você será daqui a um tempo. Daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Tudo que você será, terá, é o que você está fazendo hoje, você pode ter certeza. Você não está entregue ao acaso, você não está entregue ao destino. Toda a sua vida futura vai ser o reflexo ou a consequência daquilo que hoje você está vivendo, daquilo que hoje você está praticando. Todos nós estamos construindo. Por exemplo, o seu casamento será aquilo que você está construindo hoje. Seus filhos serão o resultado daquilo que você está fazendo hoje com eles. Do investimento que você está fazendo hoje. Do que você está passando para dentro da tua casa. É o que você vai colher daqui a um pouco de tempo. Isso nós precisamos entender para a gente não reclamar quando a gente está passando certas coisas. A gente não achar que é castigo de Deus, que é azar, que é o destino. Não, simplesmente as coisas nós vamos colhendo aquilo que a gente vai plantando. É a lei da natureza, né? É o princípio da vida, tá? É o princípio que o próprio Deus deixou. Então, quando a gente começa a entender que nós somos construtores, que nós estamos sempre criando, sempre fazendo, sempre gerando, a gente começa a entender que existem nessas ações, nessas atitudes, nessas construções, existem algumas que são importantes, outras que são mais importantes, outras que são super importantes. A construção da nossa vida espiritual é a coisa mais importante que nós temos. Eu quero falar sobre a principal construção que eu e você temos que nos preocupar. Jesus está falando justamente sobre isso. Você vê aqui ele falando sobre acumular tesouros, sobre a preocupação de trabalhar, de construir, de ter isso, de ter aquilo.
ele começa a dizer que, cuidado, porque os tesouros da terra, a traça vai lá e destrói, a ferrugem, o ladrão, não é? Ele começa a dizer, ajunte tesouro no céu. Ele começa a dizer, cuidado com o seu coração, onde é que o seu coração está, porque se o seu coração estiver em coisas supérfluas, você vai se decepcionar. Ele começa a dizer que alguém pode ser senhor da tua vida. Ele diz aqui, ele fala sobre os dois senhores, que ninguém vai conseguir servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou as coisas do mundo. Ele começa a falar que há um risco muito grande de você ter um senhor sobre a tua vida que não é o senhor verdadeiro. Como muita gente tem o senhor dinheiro como o seu senhor, o senhor trabalho como o seu senhor, o senhor casamento como o seu senhor, o seu filho como o seu senhor. Há um risco grande da gente acabar ter senhores que não são o nosso Deus sobre a nossa vida. E eu noto aqui que lá no final há uma preocupação de Jesus em mostrar que nós somos diferentes. Nós que somos de Deus, que amamos Jesus, que servimos ao Senhor, somos diferentes do mundo. Por exemplo, o que o mundo ensina? O mundo ensina o quê? Trabalhe mais, ganhe mais dinheiro, não é isso? Produza mais, conquiste mais. O mundo incentiva toda hora que a gente tem que ganhar mais, mas o que Jesus ensina? Se você leu esse texto, você observou. Jesus ensina algo completamente diferente. Ele vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala sobre riqueza, ele fala sobre tesouros, ele fala sobre senhores, ele fala sobre necessidades, ele fala sobre ansiedades, ele fala sobre tudo. E no final ele vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O mundo coloca Deus no último final. No final da lista, na última coisa, na última posição. E aí a maior construção da sua vida não é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que Deus vê quando ninguém está olhando. Eu queria que você entendesse isso, por favor, olhe para cá. Eu quero que você entenda a primeira coisa, que o crente, o cristão, não é uma pessoa normal. Por favor, entenda, olhe para mim, entenda. Você não é uma pessoa igual aos outros. Para de ficar se comparando às outras pessoas. Não se compare a pessoas que ainda não conheceram Jesus. Você não é igual a elas. Nós somos diferentes. Você jamais pode se colocar de igualdade, não que nós sejamos melhores, entenda, nós somos pecadores, falhos, precisamos da graça de Deus, mas nesse quesito, no quesito espiritual, nós somos totalmente diferentes das outras pessoas, do mundo normal. Você é diferente. Você vê que Jesus chega para Nicodemos. Lembra lá de João 3? Se a gente for lá em João 3, a gente descobre tudo isso. Jesus chega para o famoso Nicodemos, o homem estudado, né, um líder. Diz aqui a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Ele era um mestre na lei. Aí Jesus chega para ele. Olha só, João 3, Jesus responde assim, ó, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos era um homem estudado, um líder, um homem bem preparado, tinha uma história, tinha tudo. Jesus chega para ele e diz assim, olha, você tem tudo, desde criança você guarda os mandamentos, você é um cara muito instruído, olha, você é perfeito, só tem um problema com você tem que nascer de novo. Jesus falou para ele, em outras palavras, o seguinte, Nicodemos, você tem que nascer de novo, ou seja, você tem que reconstruir ou construir uma vida espiritual que você não tem.
Nicodemos, uma vida espiritual te falta. Você ainda não tem uma vida espiritual com Deus. Você tem religiosidade, você tem conhecimento, você tem uma posição na sociedade judaica, mas você ainda não tem uma vida espiritual, Nicodemos. Você aceitou Jesus? Você crê em Jesus como seu Salvador? Sim ou não? Todo mundo aqui já fez isso? Você tem consciência de que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor? Então você é diferente. Qual é a diferença entre você, entre nós e os gentios e os incrédulos? Qual a diferença? O incrédulo vive apenas para quê? Trabalhar, juntar dinheiro, pagar a conta, construir coisas nessa terra, juntar tesouros na terra. Eles vivem para quê? Sentir prazer. Porque o ser humano luta para isso, para sentir prazer. De uma Coca-Cola a uma droga, não é prazer que nós estamos buscando? É prazer. O ser humano busca prazer. Você chega todo suado, cansado no sol quente, você quer o quê? Abre uma Coca-Cola aí, gelado. Não é um prazer? O prazer da droga, do sexo, o prazer de comprar uma coisa, o prazer de ganhar dinheiro, tudo é prazer. Isso é a vida do ser humano. É uma busca incessante por satisfação. Eu quero me satisfazer, o meu carne, meu corpo precisa de satisfação. Eu preciso me saciar da minha satisfação. Isso é natural do ser humano. Só que qual é a diferença entre nós e as pessoas que não conhecem o caminho de Jesus? E quem não nasceu de novo? Qual é a diferença? Resumindo, a diferença é que quem não nasceu de Deus só está buscando a saciedade, né, do seu corpo, da sua alma, do material. Nós que somos de Deus, temos que buscar a saciedade espiritual. Nós temos o nosso espírito que foi refeito, que foi recriado. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. Porque tu sabe de tudo material, mas espiritual tu ainda não é de Deus. Espiritual tu ainda não foi refeito. Nicodemos, tu ainda é carne, tu ainda é carnal, Nicodemos. Nicodemos, tu precisa ser refeito. Nicodemos, tu precisa ter uma vida espiritual refeita. Tu precisa construir, Nicodemos. Aquilo que falta na tua vida é só isso. É só construir uma casa espiritual. É só construir a tua vida espiritual. É isso que está te faltando, Nicodemos. A natureza espiritual na vida do cristão, na vida de Nicodemos. E assim falta no homem que aceita Jesus. E assim é na nossa vida. Nós precisamos todos os dias construir a nossa vida espiritual com Deus, porque se a gente não faz isso, nós vamos estar dentro de uma igreja, praticando uma religiosidade com nome de crente, com carteirinha de membro, com ficha de membro, e nós não vamos ter vida espiritual nenhuma com Deus. Que diferença teremos das pessoas lá fora? Apenas uma aparência, porque espiritualmente, porque vida espiritual não teremos. E aí eu te digo, quem vive apenas para as coisas desta terra, viverá uma vida abaixo daquilo que Deus planejou. Não se compare às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você é diferente. Elas vivem só procurando as coisas, quer ter isso, e quer ter um iPhone novo, e quer ter não sei o quê. A gente, claro, a gente quer também prosperar, porque a gente não quer envergonhar o nome do Senhor, mas a gente tem uma outra preocupação. A gente tem que ter uma outra visão, uma outra ideia da coisa. Espera aí, fulano está todo mundo correndo atrás do metal, atrás do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas, tenho que ajudar a obra de Deus, tenho que honrar aos meus compromissos, tenho que ganhar vidas através das minhas posses, mas
em primeiro lugar, eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. É diferente. A nossa visão é outra. Sabe qual é o problema? É que muitos crentes estão tentando viver como vivem os incrédulos. Está cheio de crente por aí tentando viver como os incrédulos vivem. Corre atrás de muitas coisas, valoriza muitas coisas, falam das mesmas coisas, sonham as mesmas coisas, mas esquecem daquilo que deveria ser a sua prioridade: a vida espiritual com Deus. Somos todos pecadores. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, a partir do momento que você diz que é de Deus, que você se torna um salvo, um crente, está caminhando para o céu, você precisa ter uma consciênciazinha na sua mente aqui, ó. Eu não sou igual aos outros. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. A minha vida espiritual eu tenho que cuidar. Você adquire agora uma vida espiritual. Você nasceu de novo, passou pelo processo do novo nascimento. Agora você tem uma responsabilidade diferente, a mais, que é a responsabilidade de cuidar da sua vida espiritual. Porque você não nasceu de novo para viver como quem nunca nasceu. Você nasceu de novo agora para ser diferente. E a sua vida exterior vai ser o reflexo daquilo que acontece na sua vida interior, na sua vida espiritual. O texto de Provérbios 4, 23, famoso texto de Provérbios 4, 23, diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Alguém sabe completar? Guarda o teu? Será que ele está falando de guardar o coração, é pegar o coração e jogar dentro de uma mala, de um cofre? Ele está falando de entendimento. Ele está falando de vida espiritual. Guardar o coração é guardar o seu entendimento, sua vida espiritual, sua consciência, seu equilíbrio. É guardar a sua fé. É guardar a sua salvação. É guardar a sua conversão, para ninguém te enganar. Amém? Quem está entendendo? Diga assim comigo: Senhor Jesus, acima de todas as coisas, eu quero guardar, acima de tudo, o meu coração. Você sabia que tudo começa dentro de você? Agora, quando a gente nasce de novo, quando a gente é renascido do Espírito, toda a nossa vida agora passa pela nossa vida espiritual. Tudo está ligado à nossa vida espiritual. Por isso que o cristão é diferente. Por isso que o cristão, ele pode ser considerado um extraterrestre. Antigamente, os irmãos, os crentes antigos, eles falavam assim: eu não sou desse mundo. Você pegou esse tempo ainda? Você lembra disso? Eu não sou desse mundo. Aí os irmãos faziam a hora, né? Tu não é desse mundo não, tu é da onde? Tu é da Lua, tu é de Marte? Eles falavam isso porque eles entendiam que não eram desse mundo, no sentido de não ser mais igual a quem está nesse mundo, que só pensa nas coisas desse mundo. Eles falavam isso não era porque eles se sentiam melhores, eles falavam isso é porque eles entendiam que agora eles tinham uma vida espiritual para cuidar. Cadê os casados aqui dessa igreja? Levante a mão. Quando você casou, você deve ter notado isso. Que você vivia a sua vida de solteiro, que você vivia a sua vida de boas. Era tudo jogado, era tudo para lá, para cá, era cueca para lá, era meia chulezenta para lá. E você não tinha isso, e a pia enchia, e a casa fedia. Mas depois que você casou, eu não sei se aconteceu isso com você, que a primeira vez que você foi dormir com alguém, né? E você dormia toda assim, à vontade, aí você foi dormir, você percebeu que tinha alguém do lado. Fala-me Deus. Tem uma pessoa aqui agora que está dormindo comigo. Eu não estou mais
sozinho. Agora tem uma pessoa que eu preciso cuidar. Eu preciso providenciar remédio quando ela estiver doente. Eu preciso providenciar afeto quando ela estiver necessitando. Eu tenho que cuidar agora dessa pessoa. Isso é casamento, viu? Da mesma forma é a vida espiritual. Você agora nasceu de novo. Você agora tem uma vida espiritual para cuidar. É igual quando a gente cuida da nossa casa. Você faz limpeza em casa? Eu creio que sim. Você limpa seu quarto, seu banheiro, suas coisas, seu armário. Não limpa? Sim ou não? Tem que limpar pelo menos uma vez por ano, né? Antes que o Estapuru tome de conta de tudo. Você não limpa, você não organiza, você não cuida. Se não cuidar, os bichos comem. Apodrece. E a vida espiritual é diferente. Vida espiritual também é para ser cuidada. Vida espiritual também é para ser cuidada. Na verdade, não também. Na verdade, Jesus falou lá, em primeiro lugar. Se você não cuida da sua vida espiritual em primeiro lugar, você está errado. É por isso que a tua vida talvez não seja como Deus quer que seja. É por isso que talvez você não está vivendo hoje aquilo que você gostaria de viver. Você não está sendo hoje aquilo que você gostaria de ser, porque você tem descuidado da sua vida espiritual há muito tempo. Talvez este seja o motivo. Porque o que está acontecendo ao seu redor pode ser apenas um reflexo do que está acontecendo dentro de você há muito tempo. Quando nós estamos falando aqui sobre construtor, é porque nós temos uma responsabilidade de construir algo nesse mundo. Cristo nos chamou do mundo de terror agora para a gente se tornar um construtor. E a primeira coisa que nós temos que construir é a nossa vida espiritual com Deus, que agora nós recebemos e somos diferentes do mundo. Temos essa responsabilidade. Como se constrói, pastor, a vida espiritual, a casa espiritual que nós vamos construir, ela é construída, Jesus falou que ela é construída no secreto. Lembra de Mateus 6? Lá no Mateus 6, é só a gente voltar um pouquinho. Eu não li, né? Mas é no começo do capítulo. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Ore ao seu pai que está em secreto. O pai está no secreto. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao pai que está no secreto. E o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Ele fala 2 vezes a palavra secreto no mesmo versículo. Será que isso é importante? No mesmo versículo ele fala a palavra 2 vezes secreto. Será que tem alguma importância nisso? Claro que tem. Claro que o secreto é a chave de construirmos a nossa vida espiritual, começa no secreto. Por isso que eu estou falando de uma casa que ninguém vê. Porque é uma construção dentro de si, que você constrói dentro de você. Antes de você construir grandes coisas, grandes feitos, grandes maravilhas que as pessoas vão se admirar, você precisa construir algo grande dentro de você. É no seu secreto que você vai construir algo que ninguém vê. Se você quer ser grande, se você quer ser, não é uma pessoa que deixa uma marca na sua geração, na sua descendência, você precisa construir algo grande. Grande não fora, grande dentro de você. Quando eu falo de construir, eu quero te dizer que o reino de Deus, ele é diferente. A construção no reino de Deus é diferente da construção do homem normal. A construção do reino de Deus, ela é feita de dentro para fora. De dentro para fora. Jesus não ensinou primeiro o púlpito.
Jesus não ensinou primeiro o púlpito, Jesus ensinou primeiro o quarto. Começa onde? No quarto. Jesus não ensinou primeiro sobre multidões, ele ensinou primeiro sobre o secreto. Você sabe o segredo de Jesus? Ele curava multidões, ele expulsava demônios, ele fazia grandes sinais, operava grandes milagres, mas tudo isso antes ele passava horas sozinho com o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai, e olha que ele era Jesus. Aí tem gente que diz assim, mas é porque ele era Jesus, é aí que está. Porque ele, sendo Jesus, sendo filho de Deus, mesmo estando de forma humana, mas sendo Jesus, ele passava horas buscando o Pai, e nós? Será que nós não precisamos? Será que nós somos bons o suficiente para não passar tempo com Deus? É aí que está o erro. Muitos querem autoridade sem oração. Muitos querem unção sem comunhão com Deus. Querem vitória sem consagração. Eu quero vitória, eu quero vencer. Mas você está se consagrando para isso. Como que você vai ter vitória no mundo espiritual se não existe consagração? Eu quero me libertar desse vício, desse pecado, dessa coisa ruim. Mas como que você vai se libertar se não teve arrependimento? O reino de Deus não funciona assim. Aquilo que você constrói no secreto determina aquilo que Deus poderá confiar para você em público. Vou repetir. Aquilo que você constrói no secreto determina aquilo que Deus poderá confiar para você em público. Você quer ter vitória, quer prosperar, quer crescer publicamente? A sua vitória começa lá no quarto. A sua vitória começa no seu quarto. Pastor, estou passando por uma luta, estou passando por uma situação. A sua vitória começa no seu quarto. A sua vitória começa no seu secreto. É engano. Quando as igrejas pregam que, passe por cima desse sal aqui, passe por cima receba aqui a oração do descarrego, do passe, da arruda, do enxofre, do não sei de quê, passa por dentro da porta, por cima da cruz, passa por sei de onde, isso é um engano. A vitória, ela começa no secreto com Deus. Está aqui. Não existe em lugar nenhum na Bíblia. Isso é mentira de um sistema religioso que as pessoas estão usando para enriquecerem. Usando a palavra de Deus para enriquecerem. Por isso que está aí pastor rico, com um jatinho para cima e para baixo, dono de emissora de televisão, e bilionário que não pisa nem no chão, que não visita um doente, que um obreiro que ele usa morre e ele não vai nem no enterro. São desumanos, só pensam em dinheiro, dólar, não é nem real, não. Real para eles é miséria, é dólar. E um monte de gente enganado. Porque a vida com Deus começa no nosso secreto. Sabe quando é que você vai ser indestrutível? Sabe quando é que ninguém vai te destruir? Sabe quando é que ninguém vai abalar a sua vida? É quando você tiver vida com Deus no secreto. Aqui na igreja, vez por outra, a gente tem que lembrar, porque muita gente esquece. Aquilo que nós chamamos tempo sozinho com Deus, que nós usamos uma sigla chamada TSD, que eu acho que muita gente nem lembra mais. Que não era para o pastor estar obrigando, mandando, dando um calendário para você fazer uma hora certa para você cumprir, não era isso. Era para você entender que TSD, sabe o que é TSD? É manutenção da sua casa espiritual. É construção da casa espiritual. Uns estão construindo, começando do zero, quem está chegando agora. Outros estão o quê? Manutenção, para não cair, para não destruir. Você sabia que uma casa sem manutenção vai se acabando? Sim ou não? Uma casa sem manutenção vai se acabando. Você pode comprar uma casa novinha, cheirando a tinta, daqui a pouco ela está precisando de manutenção. E se você não faz nada na casa, vai cair na sua cabeça. Começa a fofar tudo, começa a destruir tudo. Nós estamos vivendo isso aqui. Toda casa precisa de manutenção.
E a vida espiritual? Será que ela não precisa de manutenção? Você tem um carro, compra uma moto. Se você só roda, daqui a pouco tu vai ficar só o chassi no prego por aí. Porque tem que ter o quê? Manutenção. Tem que ter o quê? Revisão. Tem ou não tem? De tempos em tempos você não. Agora tem que parar para fazer uma revisão nessa moto. Tem que parar para fazer uma revisão nesse carro. E quando é que a gente para fazer uma revisão na nossa vida espiritual? Ou a gente deixa se acabar. Ou a gente vai deixando, empurrando, até morrer espiritualmente. Toda alma precisa de manutenção. Toda alma precisa de vida espiritual com Deus. Toda alma precisa de comunhão com o Criador, com o dono da própria vida. Somente o dono da própria vida pode dar a manutenção necessária que a gente precisa para não morrer nesse mundo. Ele é o autor. Eu te pergunto, como é que está a tua manutenção espiritual? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Na verdade, qual foi a última vez que você estudou a Bíblia? Que você meditou na palavra? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? E para aqueles que dizem que não tem tempo de fazer isso em casa, porque tem confusão, porque tem vizinho, porque tem... Vai ter uma vigília aqui para você passar a noite aqui orando. Espero que você venha. Vai ter uma vigília para você passar a noite aqui chorando na presença de Deus. O problema é esse? Não vai ter oportunidade. Mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Como uma criança. Qual foi a última vez que você adorou o Senhor sozinho? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ficou em silêncio diante do Senhor para ouvir a voz dele? Se você diz que nem lembra, eu vou dizer uma coisa para você. Você está muito mal espiritualmente. Você pode estar bem em várias áreas, mas espiritualmente sua vida está precisando de uma boa reforma. No próprio capítulo 6, é no 6? Deixa eu ver se é. No próprio capítulo 6, no versículo 11, no versículo 9, quando Jesus ensina a famosa oração, olha o que ele diz, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí no 11 ele diz assim, ó, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Será se ele está falando só de cuscuz, tapioca, carioquinha com manteiga? Será se ele está falando só de caldo de mocotó, baião com ovo? Será se ele está falando só de bolo, biscoito, não é? Doce lá da Dias de Sonho? Será se ele está falando só de pizza? Será se ele está falando... Ele está falando do pão nosso de cada dia. Ele está falando de um alimento que nos sustenta todos os dias. O pão nosso é de cada? É de cada mês? É de cada semana? Então é de cada dia, ou seja, diário. Isso significa o quê? Que o relacionamento com Deus é diário. Não há estoque de relacionamento com Deus. Não há estoque de oração. Você não pode viver hoje da oração que você fez semana passada. Porque não há estoque. Não é assim com a gente? Alguém aqui já deve estar com fome. Porque almoçou meio-dia, não merendou de tarde, já está a barriga, já está. Não adianta você dizer para a barriga, ei barriga, lembra que você almoçou meio-dia? Ela vai dizer, não, serve mais não. A nossa alma é do mesmo jeito. Ali o Azaf ali já deve estar querendo comer. A nossa alma é do mesmo jeito. Cadê a manutenção da minha vida espiritual? Eu não sinto fome espiritual.
Eu não sinto sede espiritual. Se você não sente sede, se o cristão não sente sede, não sente fome espiritual, eu preciso dizer para esse cristão que ele está na mesma condição de Nicodemos. Ele pode ser um bom religioso, ele pode ser um bom crente, mas ele ainda não tem vida com Deus. Ele ainda precisa construir a sua casa espiritual. Nota 10, parabéns por ser um bom religioso. Mas isso não garante que você é um cristão verdadeiro. Porque todo cristão tem a sua vida espiritual com Deus e passa a sentir sede e fome de Deus. Aleluia. E aí eu quero te dizer uma outra coisa para a gente encerrar. Há uma questão no negócio. Como que pessoas carnais vão construir uma casa espiritual? Eu preciso te dizer que pessoas carnais não conseguem construir uma casa espiritual. Você precisa se tornar uma pessoa espiritual. Você precisa se tornar uma pessoa que ande no Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, andai em Espírito. Andar em Espírito é viver pensando nas coisas do Espírito, é procurar as coisas do Espírito, é valorizar as coisas do Espírito, é entender ou buscar as coisas do Espírito. Porque não é sobre frequentar a igreja apenas, é sobre ter comunhão com Deus, não é sobre frequentar culto apenas, é sobre ter entendimento de espiritualidade. Entenda que muito mais do que frequentar um culto ou uma igreja, ou assistir algo pela internet, como você está me assistindo agora, é construir uma vida espiritual com Deus, é construir sua casa espiritual com Deus. Porque o que você precisa não é de uma pregação bonita, o que você precisa não é de ter um pastor que pregue muito bem, que seja poderoso, não, porque senão, no dia que Jesus voltar, aquele pastor vai ser arrebatado e você vai ficar, porque você não construiu nada. Eu vejo crente de igreja brigando, porque o meu pastor é melhor, porque o meu é melhor, porque o meu é mais poderoso, porque o meu é mais rico, porque o meu, pode até ser tudinho, qual é o problema? Jesus volta, aqueles pastores vão ser tudo arrebatado e a pessoa ficou, porque a riqueza, só quem construiu, espiritual se for, quem construiu foi quem estava lá, e a pessoa ficou. É porque tu não foi? Eu não fui porque eu só fazia ouvir as boas, bonitas pregações, mas eu nunca construí nada para mim. Construa sua vida espiritual, valorize sua vida espiritual. Eu acho bonito quando eu vejo alguém assim, eu tenho um sonho, eu quero construir, eu quero comprar um terreno, eu quero ir lá no loteamento, eu vou comprar um terreno e vou trabalhar e vou pagar para aquele terreno e depois eu vou construir, eu vou fazer vou cavar e vou fazer um alicerce e vou botar pedra e vou botar brita e vou botar cimento e vou botar concreto e vou construindo, até um dia eu ter uma casa. Amém, glória a Deus. É a vida espiritual, você faz isso? Em sua casa espiritual, você tem feito isso? O que você tem feito para construir sua vida espiritual? O que você tem feito para construir, para erguer espiritualmente, para se erguer espiritualmente diante de Deus? Como está a sua vida espiritual com o Pai, com Deus? Independente de igreja, de pastor, de pessoas, de mulher, de marido, como está a sua vida espiritual? O que é vida espiritual, pastor? Talvez você nem saiba o que é vida espiritual. Talvez se você não saiba, eu vou te dizer, vida espiritual não é a emoção que você sente na igreja, não. Sua vida espiritual não é a emoção que você sente no culto. Não é isso. Você sente uma emoção, é tão bonita, é tão forte, eu me arrepio, chega isso, chega aquilo. Legal, parabéns pela sua emoção, mas a sua vida espiritual não é a emoção que você sente no culto, nem quando você está ouvindo uma boa pregação. Não, a sua vida espiritual não é isso. Sua vida espiritual também não é uma aparência que você tem. Eu me visto agora de crente, agora eu sou um bom crente, então eu agora tenho uma vida espiritual.
Vida espiritual não é isso, não é religiosidade. Vida espiritual, sabe o que é? É consciência limpa diante de Deus. Vida espiritual é comunhão diária com Deus. É aquilo que Jesus falou, o pão nosso de cada dia eu quero comer. Todo dia eu quero comer meu pão. Todo dia eu quero ter o meu momentozinho com Deus. Todo dia eu quero ter minha comunhão ali com Deus. Todo dia eu quero estar bem com Deus. Eu quero me acordar bem com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, com a minha consciência limpa, sabendo que eu estou me consagrando, fugindo do pecado, que eu sou falho, que eu sou cheio de erros, cheio de defeito, mas eu estou lutando todo dia para me santificar. Eu estou lutando todo dia para me afastar das coisas erradas do mundo. Eu estou com a minha consciência limpa aqui, obedecendo ao Senhor, no caminho, procurando servir à vontade dEle. É você ter essa consciência de que você é diferente do que uma pessoa normal do mundo. Alguém entende isso? Em resumo, vida espiritual é relacionamento que você tem com Deus. É isso. Você tem relacionamento com Deus? Você tem relacionamento com Deus? É isso. Vida espiritual é essa consciência. É você quando você deita a cabeça no travesseiro e você diz: estou andando com Deus. Eu ando com Deus todo dia. Eu estou construindo todo dia. Nós vamos orar agora por cura e libertação. Alguns irmãos estão doentes, não vieram hoje porque estão precisando de oração. Nós vamos até liberar uma palavra de cura sobre aqueles que estão enfermos. Mas sabe o que Jesus falou lá em Lucas 11? Ele diz que quando o mal sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares vazios e áridos, depois ele volta, e se a casa estiver vazia, ele volta e traz 7 espíritos piores. Jesus está dizendo o seguinte: não adianta você ser liberto. Foi liberto, o mal que tinha na sua vida saiu, mas se você não constrói uma vida espiritual para ficar no lugar daquele mal, o mal volta e a pessoa pode ficar até pior. Então construa a sua vida espiritual, não deixe sua casa vazia. Não é só uma questão de receber a oração de libertação, não, é uma questão de construir sua vida espiritual. Talvez hoje Deus esteja perguntando para você: como está a sua vida espiritual? Como está seu ministério? Como está a sua vida com Deus, com Ele? Jesus está perguntando: vem cá, como é que está aí o nosso relacionamento? Às vezes eu quero falar com você, você não para me ouvir. Às vezes eu quero te dar uma orientação, você não para escutar a minha voz. Às vezes eu quero te guiar, mas você não deixa eu te guiar. E para encerrar, vou dizer uma coisa. Você pode dizer assim: ah, pastor, então é isso, então a partir de hoje eu vou me esforçar. Não é só se esforçar. É chamar aquele que é o único que nos dá capacidade de termos vida com Deus. É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá condição. Por causa da morte de Jesus, por causa da obra de Cristo na cruz, Ele conseguiu nos dar acesso ao Pai. Não é só ser bonzinho, não é só querer, não é só isso, porque nós podemos até querer, mas a gente vai começar querendo e no meio do caminho a gente vai desistir. É a gente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e dizer: Jesus, anda comigo, me ajuda, me dá força, derrama teu sangue. Eu quero construir no Senhor minha vida espiritual. Eu quero manter minha vida espiritual. Eu quero ter zelo pela minha vida espiritual. A gente trabalha com limpeza. Né? E lá, vizinho onde a gente trabalha, tem uma senhora. Eu acho até bonito, gente. Estou falando, não acho feio, não. Mas se você for todo dia, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, ela está com um pano limpando o portão da casa dela. Todo dia. Eu não sei se é porque suja tanto, é porque passa um furacão todo dia, mas todo dia ela está lá. Mesmo horário, mesma hora, mesmo dia, o mesmo pano. Legal. E nós, cristãos? Que zelo nós estamos tendo pela nossa vida espiritual? Que zelo e que lugar nós estamos colocando a nossa vida espiritual? Primeiro é o trabalho, primeiro é a correria, primeiro é as contas, primeiro
Primeiro lugar deve ser o reino de Deus. Quero deixar essa reflexão para você. Se você não tem colocado em primeiro lugar, coloque hoje. Fique de pé. Eu quero te convidar. Qual é? Jesus está dizendo o seguinte: para que se preocupar com tanta coisa nesse mundo? Em primeiro lugar, você tem que buscar Ele. Porque o mal já vai acontecer por si só. Ele está dizendo o seguinte: dependa de mim em primeiro lugar. Porque problema vai vir para todo mundo. Situações vão vir para todo mundo. Problema em casamento vai vir, crise financeira vai vir, problema de saúde vai vir. Se você não tiver, ele está dizendo que basta, o dia já tem o seu mal, a vida normal já tem os seus problemas. Se você não estiver buscando em primeiro lugar o reino, você não vai estar preparado para enfrentar as lutas que já é natural do mundo. Então é essa consciência que eu quero orar com vocês agora. Nós vamos sim liberar uma oração de cura e libertação. Mas antes, como está a sua vida espiritual? Como está a sua casa? Talvez você diga ainda: pastor, nem o terreno eu comecei a limpar. Talvez você me assista agora pela internet. E você um dia começou a construir sua vida espiritual e abandonou. E deixou para lá, ficou todo perdido. E você está se preocupando só com as coisas deste mundo vil. Você largou o altar que você estava construindo, o altar de adoração. Você deixou de ser o construtor desse mundo para ser uma pessoa natural, carnal neste mundo. Hoje Jesus está chamando de você de volta ao secreto. Porque a maior cura que Deus pode fazer na sua vida não é só no corpo, mas é restaurar a sua comunhão com Ele. Lembra que antigamente você orava, você chorava, você acordava de madrugada, você botava os joelhos no chão, você molhava as folhas da tua cama, você molhava o chão com as tuas lágrimas. Hoje você não tem mais tempo. Hoje é tanta coisa para você se preocupar. Hoje é tantos afazeres. Hoje é tanta preocupação. Hoje é tanta coisa para você se preocupar, para você consumir. E quando você se lembra de Deus, você já está cansado. E quando você se lembra de Deus, você já está exausto. O chamado para você hoje é para mudar. É para reconstruir. É para priorizar a sua vida espiritual. Talvez você não tenha priorizado a sua vida espiritual como deveria. Talvez você não tenha priorizado a sua vida espiritual como você deveria priorizar. Peça perdão ao Senhor agora, se você reconhece que você não está mais construindo a sua casa espiritual. Peça perdão ao Senhor agora. Se você não tem mais construído sua vida com Deus, se você não tem mais tempo para o Senhor, se as coisas deste mundo te consomem, se você não tem mais prazer em fechar o quarto e falar com Deus em secreto, se a preocupação sua só é de coisas materiais, se você vai dormir preocupado só em coisas materiais e acorda também preocupado em coisas materiais, e por isso você vive um crente fraco espiritualmente, por isso você tem vivido um crente sem estrutura, diga para o Senhor: eu quero voltar a reconstruir hoje minha vida.
Vamos orar primeiro. Vamos todos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Fale com o Senhor. Na verdade, eu quero chamar a igreja aqui na frente. Quero chamar você aqui na frente. Você que diz assim: pastor, eu quero reconstruir minha vida espiritual. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero colocar mais em primeiro lugar minha vida espiritual. Vem aqui pertinho, vem. Vamos buscar junto aqui, vamos. Saia do seu lugar. Saia da sua naturalidade, saia da sua comodidade. Vem aqui diante deste lugar que nós chamamos de altar de adoração. Venha com a sua vida quebrantada. Venha dizer: Senhor, eu quero hoje, como forma de expressar essa mudança que você quer, venha hoje. E venha dizer: Senhor, hoje eu quero mudar essa história, eu quero reconstruir minha vida espiritual. Eu me arrependo. Diga: eu me arrependo. Eu quero reconstruir, eu quero buscar, em primeiro lugar. Eu não tenho tido mais tempo. Talvez você não tenha tido mais tempo. Talvez você não tenha tido mais tempo para buscar o Senhor. Talvez você não feche mais a porta do quarto para falar com Deus. Talvez vídeo de internet tenha consumido sua vida. Talvez você está viciado em vídeo de internet. Talvez você está viciado em até pornografia. Talvez você está viciado em filmes, em séries, em dorama, em historinha, em séries, em tanta coisa nesse mundo. Você se viciou de tal forma que isso está ocupando o primeiro lugar na tua vida. E talvez você está tão... Sem perceber, você está tão fraco. Sem perceber, você está tão fraca. E o orgulho ainda diz que você não está. Mas o Senhor hoje chama a igreja para um conserto. Mas o Senhor hoje chama a igreja para um reiniciar, para um reconstruir de uma forma diferente, nova. Para dizer: Senhor, eu quero reconstruir. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Abra sua boca, fale com Deus. Comece a dizer: Senhor, eu quero reconstruir minha vida espiritual. Eu quero ter mais tempo com o Senhor. Eu quero voltar a ler a Bíblia. Eu não tenho mais nem livro da Bíblia que eu estou lendo. Eu não sei mais nem cadê minha Bíblia. Eu não tenho mais tempo para orar. Eu não tenho mais tempo para buscar. Senhor, eu quero mudar a partir de hoje. Eu quero me colocar numa outra posição a partir de hoje, Senhor. Eu quero construir minha vida espiritual. Fale para Ele: Senhor, eu não quero ser um religioso, uma religiosa. Eu não quero viver no engano. Eu não quero ser um fariseu para te enganar, não. Porque o Senhor sabe que eu não vou te enganar nunca. Por isso eu quero hoje, Senhor, reconstruir. Eu quero hoje começar diferente. Eu quero hoje colocar em primeiro lugar as minhas prioridades. Eu vou cortar aquilo que não me deixa ter prioridade na minha vida espiritual. Fale com Deus, abra sua boca, confessa, diga: Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa hoje, eu quero viver isso. Eu vou reconstruir um lugar de adoração. Eu vou te colocar como primeiro lugar na minha vida. Eu vou acordar mais cedo. Eu não sei o que é que você tem que fazer, mas diga: Senhor, eu vou acordar mais cedo para falar contigo. Eu vou ter mais tempo na hora, determinada hora, para eu te buscar, Senhor. Eu quero voltar a chorar na tua presença. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Porque nada neste mundo existe se não for a tua presença. Nada neste mundo é mais valioso do que a tua presença. Não há riqueza nesse mundo maior do que a tua presença. Digno dessa canção, só tu és, Senhor.